Olá, eu sou a doutora Regiane Souza Neves, você está no meu canal, aproveita e clica em inscrever-se para que você consiga acessar todos os próximos vídeos. Hoje nós vamos conversar com a Kelly Sofia, que é a mãe do Luigi, é uma pessoa muito especial para a gente e ela vai falar um pouquinho de como é a rotina dela e nós vamos tentar ajudar outras mães, outras famílias com as experiências da Kelly. A Kelly ela vai falar um pouco pra gente como que é a rotina dela, quais são as experiências dela de antes do diagnóstico e após o diagnóstico de transtorno do espectro autista do Luigi. Certo, Kelly? Certo. Fala um pouquinho pra gente como que era antes, né, o comportamento, a sua rotina, antes de você obter o diagnóstico dele. Então, olá, tudo bem? Então, antes era sempre foi muito difícil por conta de que ele sempre foi muito nervoso, né? Assim, quando criança, bebê e tal, chorava muito, mas até aí a gente achava que estava tudo dentro da normalidade, né? Porque era criança, bebê. Então a gente foi suportando essa situação e tentando controlar, mas era muito, não era normal, não era igual a Ingrid era. Então eu ficava comparando muito isso, eu comparava com o outro, com outra filha. E todos os médicos falavam que era normal, que um filho não é igual ao outro. Então Sim. Eu ficava achando que estava tudo certo. Só que quando entrou na escola que começaram os problemas, né? Aí ele começou a dar muito mais trabalho lá, e aí elas também começavam a me falar e eu não sabia para onde correr. Eu falava, e agora? Mas é o jeito dele. E ninguém me falava assim, vai atrás de uma neuropsicóloga, né? E eu lembro que quando chegou para 5, para 6 anos mais ou menos, aí uma amiga minha me falou, ela tem uma visão maior, né, porque ela também estuda sobre o assunto, mas ela ainda não estava formada, né, agora que ela vai se formar. E ela falou, procura uma neuropsicóloga, mas tem que ser neuropsicóloga, ela ainda falou, né, porque eu acredito mais que vai sair um laudo, né, e aí no laudo você vai conseguir se respaldar melhor para tudo, né. Aí foi o que eu fiz, comecei a investigar, junto com oração, né, que eu sempre orei muito, pedindo para Deus me mostrar qual que era o caminho. Eu acredito muito na minha fé que eu tenho em Deus, né, o plano que Ele tinha para mim. E Deus me mostrou o caminho, né, me colocou você na minha vida, porque não fosse você na minha vida, eu não sei o que teria acontecido, porque hoje, com a experiência que eu ganhei, porque Deus começou a me capacitar demais para eu aprender, e com tudo, você me ensinar o Luigi e tal, e aí eu comecei a investigar muita coisa junto com o que você me falava, tudo batia, tudo dava certo, e eu comecei a ver uma luz no túnel, né? Falei, nossa, tem saída, não quero cura, eu quero tratamento, eu quero qualidade de vida para ele no futuro. Então, eu corri muito atrás disso, era dia e noite estudando sobre o assunto, né? E o horário que eu tinha o horário mais tranquilo era na parte da madrugada, né? Então eu estudava muito nesse horário. E foi aí que, junto com todo o tratamento que você começou a clarear minha mente, trazer informação, que eu comecei a entender tudo o que era. E aí eu comecei a levar conhecimento para a escola, né? E eu tudo até hoje, a gente está aprendendo todo dia, né? Sim. Todo dia é uma novidade. Então, foi assim que começou, né? Antes era sempre um conflito, mas eu achava que era normal. Eu achava que, não, imagina, criança é assim mesmo. Ele é mais nervoso, mas isso aí passa. Eu achava sempre que passava. Aí, após o diagnóstico, é que eu comecei a ter um norte. Do ponto que eu tenho que sair para começar a ver a solução, né? E que foi o que me ajudou demais a chegar no ponto que eu estou hoje, né? Que bom, Kelly. A Kelly é mãe da Ingrid. Isso. Que já é uma moça. Já tem 17 anos, né? Linda, inteligente, estudiosa. Mãe do Luigi. Mãe do Luigi. Que tem quantos anos hoje? 9 anos. 9 anos hoje. E nós
iniciamos um processo de diagnóstico e ele tinha 6 anos. 6 anos. Né? O Luigi é um autista nível 1, né? Que ele tem apenas algumas dificuldades comportamentais. Como a Kelly disse, ele às vezes fica um pouquinho nervoso, ansioso, né? E aí então o autismo dele causa uma certa irritabilidade e a escola sempre teve algumas dificuldades nesse sentido. Com relação à aprendizagem, com relação às questões do desenvolvimento cognitivo e intelectual, o Luigi ele sempre foi um excelente aluno. Sim. Ele sempre tirou boas notas, ele sempre teve um desenvolvimento no dito normal para a idade. E aí, quanto a isso, ele nunca me deu trabalho, é isso, Nunca. né? A escola também nunca teve reclamações nesse sentido, mas na verdade com relação ao comportamento. Exato. E aí então, a partir dessas reuniões com a escola, né, com o professor, com a professora, é que então a Kelly achou melhor procurar um atendimento. Foi. E a escola, ela te deu algum tipo de suporte na época? Como é que foi isso para você? Não, pelo contrário, o que eu senti, tá? Não sei, eu senti isso, que eu me sentia muito excluída, demais, por ele dar trabalho nessa parte, para elas era assim que elas falavam, que ele dava trabalho, e elas não olhavam com esse olhar de amor e tentar entender o que ele tinha. Elas olhavam como quem ele sabe tudo, então ele é inteligente, se ele é inteligente ele tem que saber se comportar. E eu falava, então, mas ele está em tratamento. E aí a escola na época falava que não, ele está em tratamento, mas você tem que fazer alguma coisa, porque a gente não sabe o que faz com ele. Então eu sentia muito excluída, né? E ele também se sentia excluído, porque ele era um menino que sabia explicar tudo quando ele estava calmo. Mas quando ele entrava em crise por conta da parte sensorial, por conta de barulhos da sala, por conta desse tipo de coisa, ele saía fora de si, e ele não conseguia explicar o porquê que ele estava daquele jeito. E aí é onde tinha um mau comportamento, que a escola julgava ser um mau comportamento, como se ele fosse igual a todos e que deveria obedecer, né? E eles viam como quem ele estava desobedecendo, e na verdade ele queria ser compreendido, que ele não sabia explicar, ele tinha 6 anos, ele não sabia explicar por que ele estava tão desorientado. E aí ele achava bom ficar levantando da carteira, ele já tinha terminado, então ele achava bom ele levantar e ir lá no corredor e ficar andando para lá e para cá. E a professora falava que ele nem pedia licença, que ele levantava e ia. Mas na verdade é por conta de outras situações que ele fazia isso. Ele achava que tudo bem, eu já terminei, então eu posso levantar e andar. Então eu tive que estudar sobre isso junto com você, para eu entender por que ele fazia essas coisas. E aí você me esclarecia por quê. Ele está fazendo isso por conta disso, disso, disso. Tem que agir desta forma, assim, assim, assim. E aí foi que eu comecei a aplicar isso dentro de casa. Então dentro de casa eu passei a não ter mais problemas. E sempre os problemas vinham só da escola. E aí eu comecei a ver que não era o problema realmente daquele ambiente da minha casa, e sim lá onde ele estudava. Aí eu comecei a levar o conhecimento da escola, mais ou menos, como que tratar, como que tinha que lidar com ele, né? Mas nem sempre eu conseguia sentir um interesse de aprender, porque ele era minoria, né? E assim, seria mais fácil tirar o problema do que ficar com ele, né? O lucro é maior, né, com os outros, e tirando ele, a gente vai perder um pouco, mas a gente vai ganhar qualidade aqui na aula. E não vai ter tanta gente reclamando. Porque assim, quando a professora não consegue lidar com todo ali, ela acaba tendo uma desordem na sala de aula e gera conflitos, né? Não só por conta dele, mas por conta de todo o ambiente, né? E ele gera conflitos. E quem sempre tem a culpa é o autista. Vira para ele, né? Sim. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é a questão sensorial. Sim. Né? A maioria dos autistas, das crianças, adolescentes com transtorno, eles têm também a
um problema da integração sensorial e aí então acaba acarretando num comportamento disruptivo, ou seja, num comportamento inadequado, que seria esta desintegração sensorial. O barulho, os ruídos, os cheiros, a alimentação, os tipos de roupa, enfim, substâncias, na verdade, tudo aquilo que envolve a nossa integração sensorial, que é então o paladar, a visão, a audição, o tato, o olfato, a criança, o adolescente, ele tende a, se tiver desintegração sensorial, tende a ter comportamentos inadequados, porque ele não sabe, né, qual é o problema que está acontecendo, ele se sente um pouquinho perdido nessa situação e aí acaba tendo um comportamento que, na visão do educador, do professor, se ele não tiver a capacitação, né, adequada para entender o que está acontecendo com aquela pessoa, ele vai então achar que a criança ou é mal educada, né? É a primeira coisa. É mal educada, a família não dá educação, não ensina direito, não sabe se comportar, cutuca o coleguinha, fica levantando o tempo todo. Então, são reclamações que as famílias têm com relação à escola, e também quando eu atendo as escolas, professores, diretores que entram em contato com um tipo de consultoria nesse assunto, eles também falam muito sobre isso, né, Kelly? Puxa, meu aluno, ele é autista, mas ele não para quieto, ele bate nos colegas, ou ele fica muito irritado, ou ele levanta muitas vezes, né, ele não para quieto, não obedece, ele fica correndo de um lado para o outro, ou seja, o que acontece é que elas precisam entender que existe a questão, né, da integração sensorial, que os autistas eles têm uma desintegração e não a integração. Então, eles acabam ficando um pouquinho perdidos e essa situação mexe com o emocional deles e é por isso que eles têm esse comportamento. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do pós-diagnóstico, né? Porque antes do diagnóstico, é lógico, a escola pediu, né, que você procurasse alguém, você por conta própria procurou, e aí então, a partir desse momento foi feito um levantamento, uma avaliação, tanto comportamental, quanto cognitiva, psicomotora, enfim. E pós esse diagnóstico, como é que você recebeu isso como mãe? Como que a família recebeu o diagnóstico? Porque o Luigi é um menino assim, incrível, muito inteligente, né? Ele tem o conhecimento sobre a questão dele. Hoje ele consegue se antecipar a todas as reações, né, que ele vem a ter. Então ele sabe que aquela ação que ele está visualizando, a ação do coleguinha, ele já vai ter uma reação. Então quer dizer, ele já consegue se antecipar em muitos momentos. Muitos, agora sim, né? E aí, como é que foi tudo isso? Receber para vocês receberem esse diagnóstico, como é que foi? Então, para receber esse diagnóstico, foi assim, para mim foi ótimo. Eu sei que é difícil, não é fácil. Você olha e fala, meu Deus, como assim? Não quero, né? Mas eu queria saber o que meu filho tinha, porque eu tinha certeza que ele tinha alguma coisa. Então, assim, eu tô tratando para descobrir, eu não tô tratando para falar que ele não tem nada. Eu quero saber, eu tô preparada para isso, por isso que eu falo de Deus, né, o tempo todo, porque Deus já estava me capacitando para aceitação também, de qualquer coisa, porque eu queria tratar. Eu não queria só deixar na mão de alguém para tratar, para saber. E aí, para mim foi tranquilo. Para mim foi muito tranquilo quando eu descobri. E aí meu marido junto comigo me deu muito apoio até hoje. E a gente pensou assim, vamos tratar e vamos fazer ele ter uma qualidade de vida, né? E vamos fazer a sociedade também aceitar essa situação. No que for possível a gente vai brigar por isso, porque não é só por ele, né? Mas é por muitas crianças que estão na mesma situação que ele e que estão sofrendo muito, e hoje a gente tem mais certeza. E a gente começou a perceber que as dificuldades maiores realmente não era mais com a gente, né? Porque a gente estava fazendo a nossa parte, mas era a capacitação dos que cuidam deles, né? Que não estava tendo, então a gente tem que levar essa parte aí, né? Essa é a maior dificuldade. Mas mesmo assim a gente começou a aplicar, e aí a gente começou a fazer outro tipo de tratamento para ele começar a se entender, né? E hoje
Por exemplo, eu fui no shopping com ele e ele queria fazer alguma coisa diferente. Quando ele viu que tinha o Playland, ele pegou e falou, eu acho que isso é diferente, então vamos lá fazer. Então, antes de entrar, eu falei pra ele, você tem certeza? Igual você me ensinou. Você tem certeza? Antes de você entrar, eu acho melhor você dar uma visualizada no local. É bonito. Só que isso vai trazer muita informação para sua mente, não vai? O que você acha? Então eu dou a opção dele também me dizer o que ele acha. Enquanto ele está calmo. Porque depois que ele entrasse lá, não adiantava mais eu perguntar para ele. Porque ele ia se desregular e eu falei para ele. Se você entrar aí, você vai poder se desregular por conta do barulho. As filas estão imensas. E pensa bem, porque daí depois eu vou conversar com você e você não vai conseguir me entender mais e vai ficar nervoso. Aí ele pegou e falou, podemos entrar pra eu ver? Eu falei, pode. Aí entrei, eu mostrei pra ele, ele viu que tinha muita gente. Aí ele falou, gostei tanto daqui. Ele falou, mas só que eu não vou poder ficar aqui, né, mãe? Porque aqui tem uma fila muito grande pra eu ir lá, né? Aí eu falei, então. Ele falou, eu não posso passar na frente? Eu falei, é que tem bastante criança também. E vai saber quantos que estão ali que de repente também é autista e nem sabe. Eu falei, sim. Aí ele falou, vamos embora, né? Vamos embora então. Depois você me traz aqui quando tiver vazio. Aí eu falei, trago. Eu vou ver o dia que estiver bem tranquilo, eu te trago. Aí ele foi olhando para trás, assim, falando que era bonito, tudo, mas ele aceitou. E antes ele jamais faria isso. E nem eu ia preparar ele se não fosse eu ter aprendido, né, a ter capacitação para isso. Né? Porque não é só o professor, não é só quem cuida dele fora, é a gente também, né? Tem que se capacitar sim, a família precisa entender para poder aplicar e fazer ele entender os limites dele, e hoje eu consigo fazer isso, então ele sabe que certos lugares não é para ele, então é uma luta dentro dele, ele às vezes fica terrível, mas ele tenta, eu estou percebendo esse avanço, ele está tentando melhorar, né? Até na questão da escola, né? Quando ele é provocado, muitas vezes ele está conseguindo controlar, e ele chega no carro e fala, hoje eu fui provocado, mas eu consegui me controlar, graças a Deus, mãe, você tem que ver, e ele fica muito feliz, eu também, a gente pula de alegria, eu faço. Porque eu mostro para ele a alegria, demonstro para ele que eu estou muito feliz com esse avanço. E quando ele não consegue se controlar por conta de gritos, que os amiguinhos às vezes fazem um grito que ele não está esperando, e para ele é muito forte e ele acaba se desregulando, ele acaba perdendo o controle, ou ele empurra, ou antes ele se agredia, agora ele não está mais fazendo isso, ele se autoagredia, né? Agora ele não faz mais isso. Mas ele, no susto, como reação, ele empurra e é onde dá os conflitos, né? Mas, assim, eu percebo que ele está melhorando, evoluindo demais com todas as terapias que tem feito. Ele está aceitando, ele se sente muito seguro também com quem cuida dele, que é você. E tudo que acontece, que ele perde o controle, eu percebo que ele fala tudo e depois ele fala, preciso falar com a doutora Regiane. Você chama ela? É a primeira parte que ele fala. Aí eu falo, chamo, mesmo que eu não chamar na hora, ele sabe esperar. Antes ele ficava querendo que fosse na hora eu tinha que ligar pra você, eu tinha que mandar mensagem pra você. Agora ele já consegue esperar, eu falo, ela deve estar ocupada, você pode esperar? Aí ele fala, tá bom. Ele fica muito nervoso, eu levo ele pro banho, ele, sabe, ele descarrega aquele estresse, mesmo ele não querendo, às vezes ele fica meio... Eu levo, ele descarrega aquele estresse todo, aí depois ele sabe me explicar o que aconteceu. Tudo, com todos os detalhes, porque ele não sabe mentir, né? Ele não sabe inventar uma mentira mirabolante para poder se sair bem. Ele fala exatamente o que foi, errei, não devia ter ficado tão nervoso, né? Que pena, né? Ele se arrepende, mas aí também já aconteceu e ele tenta melhorar na próxima. Ótimo, eu acho que assim, nós tivemos uma evolução, né, enorme com o Luigi, porque por toda essa consciência que ele tem, Sim. né, todo o trabalho que foi feito, que vem sendo feito, principalmente pela família, porque a família, ela é coterapeuta, eu sempre brinco, eu falo que a família é coterapeuta, é corresponsável pelo tratamento, porque as terapias é aquele momento em que ele está com a terapeuta, mas em casa, com a família, é diferente. A família, ela tem
é o porto seguro daquela criança ou daquele adolescente. E aí, então, o que é legal é que ele se autoconhece, a família conhece ele, ele sabe quais são as reações dele, né, para cada ação, para sempre que ele receber uma surpresa com relação a alguma nova sensação, né? Então, e ele se autoconhecendo, ele consegue se regular, né? E é claro que em momentos assim muito surpreendentes, um ruído, um barulho, algo muito estridente, ou então o comportamento do outro também para com ele, porque crianças, você sabe, na escola, sendo autista ou não sendo autista, eles entram em conflitos, né? Ora eles estão brigando, depois se abraçam e vão brincar juntos no playground. Então, criança é desse jeito. Então, assim, mesmo nesses momentos, ele tem uma reação, mas depois ele logo já consegue se acalmar, né? Ou um adulto, o professor, né? Ou vocês enquanto família, que visualizam uma reação que ele tenha, já consegue chamar ele novamente para que ele possa se regular. Então isso é super importante. Eu vou até aproveitar na descrição deste vídeo, eu vou colocar links de outros vídeos que falam sobre o transtorno do processamento sensorial, que o Luigi, né, tem, a desintegração sensorial, e também sobre a agressividade no autismo, essas coisas, porque assim, se alguma mãe, alguma família, algum professor estiver passando por essa situação com alguém, com alguma criança, algum adolescente, vai poder também ver outros vídeos sobre o assunto. Isso é legal, essa conscientização de toda, não só de quem cuida, né, mas assim, dos pais, dos outros alunos também, saberem o que é. Eu acho que é importante também esses vídeos para poder ajudar, né, os pais, a conscientização, né. Eu até andei conversando com a coordenadora da escola de hoje em dia, que ele estuda, que também tem alguns conflitos, mas até que foi pouco em vista do que já foi no passado, em outras escolas tal. Essa escola, pelo menos, está tentando colaborar, né? Então, existe sim ainda alguns problemas, mas eu vejo evolução no Luigi, bastante, né? Tanto é que a agenda dele não vem mais problemas assim, né? Falando que ele tem comportamento ruim. Ganhou medalha por bom comportamento na última aula agora, antes de ontem, porque ele teve um bom comportamento na quadra e ele conseguiu jogar com todo mundo e sem ter problema nenhum. E a professora, no final da aula, premiou uma criança que era muito importante para ela com uma medalha. E foi por conta do comportamento que ele seguiu todas as regras da maneira mais correta do que todos, então ela colocou uma... Olha que positivo, né? Ele voltou... Excelente, ele voltou muito feliz, falando, a professora me ama, olha que ela colocou, olha, e eu tive um bom comportamento, eu consegui. Aí ele venceu, ele perdeu na jogada, e ele aceitou ter perdido por conta da medalha que ele recebeu, ele perdeu de um jeito e ganhou de outro. Excelente. A ideia foi ótima, né, da equipe, então tem que parabenizar essa parte, né, também, a escola, porque eles pensaram nesse detalhe que para ele foi fundamental e todos os outros alunos sabiam que ele tinha essa dificuldade. Então, todos entenderam que ele merecia, entendeu? Foi muito legal. Excelente, inclusive até para os colegas, né, para eles verem que é possível, né, que é possível que com carinho, com amor, com atenção, com dedicação, nossa, com amor é possível que todos se desenvolvam, né? E você falou também uma partezinha bem interessante que eu gostaria de chamar para atenção agora, que é com relação aos lugares que você frequenta com ele. Então, por exemplo, a Playland, né? A Playland, a gente sabe que assim, os parques de diversões para a criança autista ou para o adulto autista, enfim, tem muito som, barulho, luz em excesso, muita gente, pessoas gritando, rindo, né? Assim, o som é alto, então a fila. Então assim, e aí você pergunta para ele, você está preparado? Você realmente quer? Você prepara eles, você antecipa quais seriam ali as ações que aquelas pessoas teriam, que aquele ambiente teria, e aí, então você antecipa a ele, olha, você pode ter tais reações para aquela ação daquele momento, daquele ambiente. Você quer realmente ir? Porque o que acontece? Eles, todos nós, sejamos
autistas ou não autistas, pessoas com TDAH ou sem, enfim, todos nós temos o direito de frequentar todos os lugares. Verdade. Né? O parque de diversão, o supermercado, o banco, a escola, todos nós temos os mesmos direitos. E os direitos de frequentar todos os lugares. Mas, por que eu vou fazer com que o meu filho sofra num parque, já que ele tem o direito de frequentar? Né? Então, eu preciso entender qual é a motivação, o que me leva a frequentar aquele lugar com meu filho. Exato. É fazê-lo feliz? É fazê-lo feliz a que custo? É fazê-lo feliz, mas também deixá-lo irritado, deixá-lo estressado, deixá-lo deprimido? Vale a enfim, pena? O que realmente vale a pena, né? Então, o meu filho ele tem o direito de frequentar. Ele tem o direito de frequentar todos os lugares. Mas existe a necessidade de nós, enquanto adultos, pais, mães, famílias, professores, enfim, entendermos se realmente aquele ambiente vai favorecer para a felicidade daquele ser ou não. Né? Então, de que adianta a gente levar ele para Playland, ele tem direito absoluto de frequentar. Mas de que adianta ele ter uma crise naquele momento, uma crise nervosa, uma crise ansiosa, se ele frequentar e realmente não conseguir se regular depois, né? Então isso é importante que as pessoas entendam. Essa parte da história, né, do contexto, né? Porque é algo que a gente vem conversando bastante. Para evitar, né? Para evitar. Vamos evitar fazer com que ele sofra. Não evitar que ele passeia. Isso. Evitar que ele sofra nesse ambiente, entendeu? E chegar, antes de ele se desregular, falar para ele quais são as consequências. Você está disposto a isso? Não é legal. Não vai ser bom no final. Aí fazer com que ele entenda, processe tudo enquanto está tranquilo. Sim, porque eu recebo muitos pais muito ansiosos, com muitas dúvidas. Puxa, meu filho, a gente vai para uma festa, mas ele fica sentado com a gente. A gente vai para um parque, mas ele não quer brincar com todo mundo. Poxa, a gente queria que ele se divertisse, que ele fosse brincar, que ele fosse ser feliz. E aí eu explico, olha, para ele, a felicidade dele pode ser ficar sentadinho ali. Exato. Para ele, a felicidade dele pode ser não ser obrigado a ter que brincar com todo mundo num brinquedo que ele não quer nem chegar perto. Então, quer dizer, o que pra gente é legal, é importante, é felicidade, pode não ser para aquela criança, pode não ser para aquele adolescente. Então, às vezes, se o adolescente ele tem que ficar no quarto dele, muitas vezes ali ouvindo uma música ou jogando um jogo, aquilo ali é a felicidade para ele. Então, por que eu vou tirar aquele momento dele e fazer com que ele tenha o que eu acho que é feliz para ele, o que eu acho que é bom para ele, né? Então, eu acho que a família, né, você, sua família, vocês já fazem esse tipo de coisa, vocês já conversam, já dialogam com o Luiz. E eu acho que é super importante e é uma recomendação que eu faço para todos os pais que chegam no consultório. Na verdade, é saber as diferenças, né? Quando eu aprendi que ele não pensa igual eu, e eu aceitei que ele pode ser que ele pense diferente de mim, por isso que ele está agindo dessa forma, eu comecei a respeitar o que ele gosta, né? E comecei a entender, compreender e falar para ele. Eu pergunto para ele. Você gosta do quê? Eu gosto disso. Beleza. Ele quer participar, mas ao mesmo tempo ele tá vendo que para ele não vai ser bom. Então ele evita, né? E eu aviso antes, porque ele não tem esse sinal que avisa, entendeu? Que avisa ele antes. Eu sou o sinal dele, por enquanto. E com muitas coisas que antes eu era o sinal dele, eu não sou mais, eu não preciso mais ser. Então ainda tem alguns detalhes que eu sou o alarme dele. Mas eu sei que isso daí é treinando, né? Vou treinando hoje, vou treinando amanhã, daqui a pouco ele vai estar também não precisando mais de mim para esse suporte. Entendeu? Claro que ele nasceu assim e ele vai ser assim. Só que eu quero que ele se conheça. E ele está se conhecendo, né? Ele está começando a se entender. E tem crianças, que nem conheço, outras mães, que o filho realmente não gosta de sair. Não gosta de ir para os passeios que ela quer ir para ele se divertir. Ele prefere ficar em casa e isso precisa ser aceito, né? Mas de que forma? A hora que você aceitar também que... bom, então é isso que ele gosta. Então, vou aceitar os gostos dele também, né?
É isso, é o respeito e os limites, é aceitar os limites dele, né, Sim. da criança. Ótimo, eu fico muito feliz. Muito feliz com a nossa conversa. Eu também. A gente sempre conversa muito. Feliz de poder ajudar, né? Hoje, a nossa conversa, eu espero que chegue nas pessoas, que as pessoas, se Deus quiser, gostem muito do que nós conversamos e que possa ajudar alguém. Sim, né, Kelly? Eu acho que essa conversa não termina aqui. Eu gostaria de te chamar outras vezes pra gente falar sobre outras situações. Sim. Né? E com o seu dia a dia, sua rotina, do Luigi, enfim. E você sabe que pode contar comigo. Sim. E eu agradeço a todas as pessoas que também assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês acompanhem outros vídeos sobre autismo ou sobre outros transtornos, distúrbios, enfim. Sobre outros assuntos, inclusive, que a gente vem a tratar aqui. Exato. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e Kelly, obrigada. Eu que agradeço por tudo que você já fez na minha vida. Obrigadão. Manda um beijo pro Luigi. Mando, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau.